Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 4, um texto que usaremos para a nossa reflexão nesta manhã de culto, de celebração e adoração ao Senhor. Efésios, capítulo 4, a partir do verso 1. Hoje e nos próximos domingos, se Deus assim permitir, estaremos compartilhando com os irmãos este capítulo 4 da carta de Paulo aos Efésios. E esta perícope, este texto da Palavra de Deus, nos apresenta certamente algumas qualidades de uma igreja que vive de acordo com o propósito de Deus. Algumas qualidades podem ser vistas neste texto, especialmente no capítulo todo, se você fizer a leitura. Neste momento nós vamos ler apenas até o verso 6, porque queremos deixar com os irmãos nesta manhã apenas uma dessas qualidades. Domingo que vem veremos outra e assim sucessivamente até o final do mês nos cultos pela manhã. Então, pedimos aos irmãos que estejamos atentos a partir do verso 1, quando Paulo diz: "Por isso eu, o prisioneiro no Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um só Espírito, como também é uma só a esperança para a qual vocês foram chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos." Até aqui, que Deus, portanto, abençoe e aplique esta palavra bendita aos nossos corações. Vamos orar mais uma vez? Pai Celeste, que bênção estarmos aqui, Senhor, neste primeiro domingo do ano, para celebrar o Senhor. Tu és digno do nosso louvor e da nossa adoração. E queremos, ó Deus, neste instante também, ouvir a Tua voz, naquilo que Tu tens a nos dizer, naquilo que Tu tens a ministrar aos nossos corações, Senhor, nesta manhã. Ajuda-nos a entender o que é uma igreja que anda e que funciona segundo o Teu propósito. Nós Te rogamos e Te pedimos, esclarece-nos, ó Deus, à luz da Tua palavra, em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém e amém. Meus amados, Jesus disse: "Eu edificarei a minha igreja." Eu edificarei a minha igreja. Ele disse aos seus discípulos que Ele edificaria a sua igreja. Qual o propósito Jesus tinha em mente ao edificar a sua igreja? Quais seriam as qualidades dessa igreja que vive segundo o seu propósito, que vive segundo a sua vontade? A primeira qualidade que quero deixar com os irmãos nesta série de mensagens, hoje vamos ficar apenas com esta qualidade, é que essa igreja que anda segundo o propósito de Deus procura viver em unidade. Procura viver em unidade. Isso está muito claro aqui nesse texto, nos versículos de 1 a 6. Precisamos nos lembrar da oração sacerdotal de Jesus, que está registrada em João capítulo 17, na qual Jesus ora por todos nós, pelos seus discípulos. Em João 17, de 20 a 21, ele diz: "Não peço somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim." Jesus estava orando não apenas pelos discípulos que ele tinha naquele momento, mas também por todos os que viriam a crer nele, ou seja, esta oração sacerdotal, intercessória de Jesus, alcança a todos nós hoje, 2000 anos depois. Por meio da palavra que eles falarem, a fim de que todos sejam um,
E como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Jesus ora pela unidade dos discípulos, porque através desta unidade o mundo haveria de crer nele. Haveria de crer que ele havia sido enviado por Deus para nos salvar, para nos remir dos nossos pecados. A unidade, portanto, da igreja é uma estratégia evangelística. Porque onde há divisão, confusão e todas as obras da carne, com certeza as pessoas não conseguirão perceber a diferença que Jesus faz ou pode fazer na vida de alguém. Jesus orou para que eles fossem um, e sendo um, o mundo haveria de crer. Voltando ao texto de Efésios capítulo 4, verso 3, Paulo se refere à unidade do Espírito no vínculo da paz. A unidade do Espírito. É interessante perceber que não é a unidade do pastor, não é a unidade de um líder da igreja, é a unidade do Espírito, ou seja, que é produzida pelo Espírito de Deus. A unidade é promovida pelo Espírito Santo, que quebra os nossos corações, arranca raízes de amargura, limpa os corações, derruba barreiras e paredes que podem impedir a construção de relacionamentos saudáveis. É Ele, o Espírito de Deus, quem produz em nós o fruto, o resultado da sua obra. E esse fruto do Espírito tem os elementos necessários para produzir a unidade em meio à diversidade. Unidade em meio à diversidade. Sim, porque nós somos diferentes. Em todo grupo haverá, certamente, pensamentos diferentes, opiniões diferentes, histórias diferentes, como somos diferentes. Cada um de nós aqui tem uma história diferente, tem temperamentos diferentes, tem pensamentos diferentes, tem contextos diferentes, ideias e talvez valores diferentes. Unidade não é uniformidade, porque somos diferentes. Mas o Espírito de Deus, quando produz em nós o seu Espírito, Ele permite que vivamos em unidade, apesar das nossas diferenças, apesar da diversidade. E qual é o fruto do Espírito? Paulo deixa bem claro em Gálatas capítulo 5 que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade ou paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Todas essas fatias do fruto do Espírito são fundamentais, são essenciais para vivermos em unidade. E isso será possível, esse fruto será colhido em nós à medida em que permitirmos que o Espírito Santo produza esse fruto nas nossas vidas. Quem faz esta obra é Ele em nós. Por isso, a unidade é a unidade do Espírito. O que devemos fazer para preservar a unidade do Espírito? O que devemos fazer? Devemos procurar viver de acordo com a vocação a qual fomos chamados. Devemos viver de maneira digna da vocação a qual fomos chamados. Esse mesmo texto, verso 1 de Efésios capítulo 4, traduzido pela nova tradução na linguagem de hoje, da Sociedade Bíblica do Brasil, diz: por isso, eu que estou preso, porque sirvo o Senhor Jesus, peço a vocês que vivam de uma maneira que esteja de acordo com o que Deus quis quando chamou vocês. Vivam de uma maneira
que esteja de acordo com o que Deus quis quando chamou vocês. A antiga Almeida Revista e Atualizada traduz da seguinte maneira: rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Russell Shedd dizia que a palavra-chave aqui nesse verso é a palavra andar. E a palavra andar tem a ver com o nosso comportamento, a maneira como a gente anda, a maneira como a gente se comporta. E ela precisa, na verdade, espelhar aquilo que Deus está fazendo em nós, a nossa herança espiritual. Algum tempo atrás eu estava conversando com um irmão da nossa igreja, eu o vi andando, e aqui dentro do templo, ele estava andando e o seu filho estava andando atrás dele. E o filho andava exatamente como ele estava andando. O jeito de andar do filho era idêntico ao do pai. E eu disse: meu irmão, você não precisa nem dizer que esse garoto é seu filho, porque ele anda exatamente como você anda. Pelo andar dele a gente já percebe que ele tem as suas características, ele tem a sua herança genética. Mas nós precisamos espelhar ao mundo a nossa herança espiritual, porque nascemos de novo, de um pai espiritual, que deseja produzir em nós um modo de vida que seja digno da vocação a qual nós fomos chamados por Deus para viver. Qual é a nossa vocação? A nossa vocação é seguir a Cristo como discípulos, passando toda a nossa vida crescendo para Ele, com Ele. Inclui todas as coisas relacionadas com a nossa vida, não apenas uma compreensão teológica e doutrinária, mas prática, aquilo que nós aplicamos particularmente no nosso viver diário. Andar de modo digno da vocação significa colocar os nossos pés nas pegadas de Jesus, colocar os nossos pés onde Jesus colocou, seguindo o seu exemplo. Andar de modo digno da vocação significa andar de um modo que combina com Jesus. Andar de um modo que combina com Jesus. Há muitas atitudes que não combinam com Jesus, que não tem nada a ver com Jesus. Nada a ver. E prejudicam os relacionamentos e, consequentemente, a unidade da igreja. Uma pergunta que precisamos responder a nós mesmos é: aquilo que estou fazendo, a maneira que estou agindo, a maneira que estou reagindo aos problemas, a maneira como estou tratando os outros, lidando com os outros, combina com Jesus? Tem alguma coisa a ver com Jesus? Ou tem mais a ver com a minha carne, com o meu jeito carnal de viver? Isso me faz lembrar da igreja de Corinto, a respeito da qual Paulo disse: vocês são carnais. Vocês têm todos os dons, não falta dom algum a vocês, mas vocês são carnais, porque há divisão entre vocês. Há divisão entre vocês. Uns dizem que são de Paulo, outros são de Apolo, outros são de Cristo, outros são de Pedro, porque vocês são carnais. Divisão é fruto da carne, não é obra do Espírito de Deus, não é fruto do Espírito de Deus. A sua forma de lidar e tratar as pessoas, se relacionar com as pessoas, combina com Jesus, combina com a vocação a qual você foi chamado para ser um discípulo de Jesus, meu irmão. Precisamos preservar a unidade do Espírito, andando ou procurando andar de maneira digna da vocação a qual fomos chamados. Mas precisamos também preservar a unidade esforçando-nos, sendo intencionais. O verso 3 nos diz: esforçando-vos diligentemente.
O que Paulo está querendo dizer aqui é que a unidade exige esforço. A unidade não é algo que acontece naturalmente. Exige intenção ou intencionalidade. Nós precisamos ser intencionais. Alcançar a unidade exige esforço, não é algo simples. É preciso iniciativa, intencionalidade em buscar a unidade. É preciso muito esforço para controlar o temperamento, para controlar a língua, para controlar o gênio. Esforço para falar apenas aquilo que edifica. Apenas aquilo que edifica, não deixando que nenhuma palavra torpe, suja, saia da nossa boca e não produza edificação a quem escuta, não permitindo que venhamos a entristecer o Espírito Santo com as nossas palavras. Paulo, no mesmo capítulo 4, vai dizer no versículo 29, Efésios 4, 29, não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja, mas unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Antes de falar, pergunte a si mesmo, o que eu vou dizer vai edificar? Vai trazer alguma edificação? Se não vai edificar, não fale. Vai transmitir graça a quem escutar? Não vai? Então não fale. E logo a seguir, depois de Paulo dizer, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, ele diz, não entristeçais o Espírito Santo de Deus com o qual fostes selados para o dia da redenção. Se existe uma maneira clara de entristecermos o Espírito Santo, é justamente com aquilo que nós falamos. Falamos sem pensar, falamos sem ter qualquer filtro, falamos sem ter qualquer pensamento sobre as consequências das nossas palavras. Um ditado antigo dizia que a vida e a morte estão no poder da língua. A vida e a morte estão no poder da língua. Normalmente poderíamos dizer que a vida e a morte estariam no poder das mãos, porque as mãos tiram a vida das pessoas, mas a língua também tira. A língua também tira. A língua fere. A língua machuca. Abra sua Bíblia em 1 de Pedro 3, versos 10 a 11. Pedro vai dizer o seguinte, 1 de Pedro 3, de 10 a 11. Aquele que quer amar a vida, e ter dias felizes, refreie a sua língua. Refreie a sua língua, ou seja, coloque um freio na sua língua. Refreie a sua língua do mal e evite que os seus lábios falem palavras enganosas. Afaste-se do mal e pratique o bem. Busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam o mal. Se você quer amar a sua própria vida, se você quer viver dias felizes, começando dentro da sua casa, dentro da sua família, refreie a sua língua e evite que os seus lábios falem palavras enganosas, palavras que não têm nada a ver com a realidade. Quantas e quantas pessoas hoje falam daquilo que não sabem, e nem procuram saber de forma correta e de fonte correta. A palavra de Deus nos diz, Jesus nos deixou um modo muito claro, simples e funcional de tratarmos qualquer situação como essa. Abra sua Bíblia em Mateus 18. Mateus 18, Jesus vai dizer o seguinte, versos 15 a 17. Mateus 18, de 15 a 17. Se o seu irmão pecar contra você,
vai e repreenda-o em particular. Se ele ouvir, você ganhou o seu irmão. Mas se não ouvir, leve ainda com você uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda questão seja decidida. Se ele se recusar a ouvir essas palavras, exponha o assunto à igreja. E se ele se recusar a ouvir também a igreja, considere-o como gentio e publicano. Se o seu irmão pecar, o que você deve fazer? Você deve ir a ele. Em particular, converse com ele. Ajude-o a resolver o seu problema. Isso é o que o Senhor espera de cada um de nós. Para preservar a unidade, precisamos de esforço. Para preservar a unidade, precisamos também desenvolver qualidades de caráter que nos ajudem nesse sentido. Precisamos desenvolver qualidades de caráter que nos ajudem nesse sentido. Voltando a Efésios capítulo 4, Paulo vai dizer que nós vamos preservar a unidade com toda humildade, mansidão, longanimidade, suportando uns aos outros em amor. Com toda a humildade é a mãe das virtudes. É a atitude que nos leva a considerar os outros dignos, valorosos e até mesmo superiores a nós mesmos. Precisamos de humildade para conseguir aprender com Deus e com os outros. Precisamos de humildade para reconhecer os nossos erros e pedir perdão. Paulo fala sobre a humildade, mas fala também sobre a mansidão. E John Stott diz que o homem manso pensa bem pouco em suas reivindicações pessoais. Ele pensa bem pouco nas suas reivindicações pessoais. Meus amados, nós somos igreja, somos o corpo de Cristo, nós não somos um clube que pagamos uma mensalidade para reivindicar isso ou aquilo. Nós somos igreja, família, irmãos uns dos outros, para ajudarmos uns aos outros naquilo que for necessário. O homem manso pensa bem pouco nas suas reivindicações pessoais. A pessoa mansa ajuda ao invés de criticar. Abra sua Bíblia em Gálatas capítulo 6, versos 1 e 2. Gálatas 6, 1 e 2. Paulo vai dizer: se alguém for surpreendido em alguma ofensa ou em algum delito ou algo muito grave. A palavra ofensa aqui, ou delito em traduções antigas, ela expressa uma falta muito grave. Se alguém for surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, corrigiu tal com espírito de quê, irmãos? De mansidão. De mansidão. Mas olha por ti mesmo, para que não sejas também tentado. O que Paulo está dizendo é: não se esqueça que você está sujeito a errar da mesma forma, que você está no mesmo barco, que você pode falhar da mesma maneira. Então seja manso ao corrigir o seu irmão, seja manso para ajudar o seu irmão, porque Provérbios já nos dizia que a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Rick Warren afirma que a força encontra-se na mansidão. E a mansidão é a capacidade de lidar com a dor sem retaliação, sem revidar. É a capacidade de absolver o golpe sem revidar. Jesus chamou isso de voltar a outra face, dar a outra face, andar a segunda milha. E você vai dizer: mas isso não é fácil, pastor. Não, não é para mim nem para você. É quase impossível, poderíamos dizer, do ponto de vista humano. Reagir desse jeito não é natural. Não é natural. É sobrenatural. É fruto do Espírito, porque a mansidão é uma das fatias do fruto do Espírito. Não é algo que nós fazemos naturalmente. É algo que nós experimentamos de forma sobrenatural pela obra do Espírito de Deus em nós. Porque o natural seria revidar, o natural seria pagar na mesma moeda.
Só que quando você paga na mesma moeda, você se iguala a quem feriu você, a quem machucou você. Quando alguém no seu trabalho fere você pelas costas, o que você faz? Saca as suas armas? Se faz isso, está admitindo que a outra pessoa está no controle das suas ações e reações e das suas emoções. Não está reconhecendo que você deu a essa pessoa o direito de determinar os seus sentimentos e as suas emoções. Lembre-se disso, ninguém pode assumir o seu controle. Você o entrega no momento em que começa a reagir. Se alguém é infiel a você, você reage sendo infiel a essa pessoa. Esse mesmo autor vai dizer: aprenda a agir, não a reagir. A palavra de Deus nos diz: a ninguém torneis mal por mal, não deixeis vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Esse é o poder da ação, não da reação. Retaliar é reação, perdoar é ação. Uma outra qualidade de caráter que precisamos desenvolver para promover a unidade é a longanimidade. A longanimidade, numa tradução bem simples, é ter pavio longo. Mas tem gente que não tem nem pavio, né, irmãos? Talvez você conheça alguém que não tem nem pavio, quanto mais um pavio longo. Longanimidade é paciência. Paciência. Algum tempo atrás eu tive a doce satisfação de celebrar um culto de bodas de ouro, 50 anos de casamento. E eu perguntei àquele casal em particular, qual o segredo? Qual o segredo? E ambos disseram: paciência. Paciência. A longanimidade é a capacidade de ter paciência para nos relacionarmos com as pessoas. É a capacidade de aguentar com paciência pessoas provocantes, disse John Stott. Você tem a necessidade de lidar com pessoas provocantes? É a longanimidade que nos capacita a suportar uns aos outros em amor. E Paulo diz aqui em Efésios 4, verso 2, que além da longanimidade, nós precisamos suportar uns aos outros em amor. Precisamos suportar uns aos outros em amor, porque também temos erros. Porque alguém também está suportando a gente. Você precisa suportar o seu próximo, porque o seu próximo também está suportando você. Suportando uns aos outros em amor. Meus amados, o amor torna a igreja um hospital, uma comunidade terapêutica. O amor não critica, antes ajuda. O amor unifica, apesar das nossas diferenças. A unidade da igreja depende do amor no caráter e na conduta. O amor perdoa e o perdão traz saúde ao coração. O amor faz com que nós procedamos da maneira como gostaríamos de ser tratados. Como Jesus nos ensinou na regra de ouro: façam aos outros o que querem que eles façam a vocês, pois isso é o que querem dizer a lei de Moisés e os profetas. Façam aos outros o que querem que eles façam a vocês. Você tem se empenhado em preservar a unidade da sua igreja? O que você tem feito, a maneira como você tem lidado com as pessoas, tratado as pessoas, tem ajudado a preservar a unidade da sua igreja? Uma igreja que vive de acordo com o propósito de Deus, vive em unidade. E por que devemos tanto zelar pela unidade? Volte comigo ao texto, Efésios 4, versos 4 a 6. Devemos preservar a unidade porque há um só corpo, um só Espírito, como também uma só esperança para a qual vocês foram chamados.
Devemos preservar a unidade porque há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Warren Wiersbe diz que um só Senhor, porque Ele é o Senhor Jesus Cristo que morreu por nós, vive por nós e um dia voltará para nos buscar. É difícil entender como dois cristãos que dizem servir ao mesmo Senhor não conseguem viver juntos, sendo que lá no céu terão que viver. Alguém perguntou a Gandhi, um líder indiano, qual é o maior empecilho para o crescimento do cristianismo na Índia? Ao que ele teria respondido: o maior empecilho para o crescimento do cristianismo na Índia são os cristãos. Reconhecer o senhorio de Cristo é um passo enorme na direção em unidade espiritual no meio do seu povo. Precisamos reconhecer que há um só Senhor, é Ele quem manda, é Ele quem tem autoridade sobre cada um de nós. Portanto, lute pela unidade da sua igreja, preserve a unidade da sua igreja, proteja a sua igreja. Proteger a sua igreja é proteger os seus irmãos, é ajudar os seus irmãos. Esforce-se, faça tudo o que estiver ao seu alcance para promover esta unidade no seio da sua igreja. E eu gostaria de trazer aos irmãos uma situação prática antes de celebrarmos a ceia do Senhor. Quando Jesus instituiu a ceia com os seus discípulos, estavam todos reunidos para celebrar, como encontramos em Lucas capítulo 22. Houve uma discussão entre eles sobre qual deles parecia ser o maior. Essa discussão já havia acontecido antes, quando a mãe de Tiago e João pediu para que os filhos se assentassem, um à sua direita e outro à sua esquerda, no reino da sua glória. Então, essa situação já havia acontecido antes. E Jesus disse aos seus discípulos ali, reunidos junto à mesa: os reis dos povos dominam sobre eles, e os que exercem autoridade são chamados de benfeitores. Mas vocês não são assim, não devem ser assim. Pelo contrário, o maior entre vocês seja como o menor, e o que dirige seja como quem serve. Pois qual é maior, aquele que está à mesa ou aquele que serve? Não é, na verdade, aquele que está à mesa? Pois eu, no meio de vocês, sou como quem serve. E Jesus ensinou os seus discípulos a exercerem uma liderança servidora. E de acordo com João, o evangelista, no capítulo 13 do seu evangelho, naquele dia, para ilustrar a figura de um servo, Jesus apanhou a bacia e a toalha e começou a lavar os pés dos seus discípulos. E eles não entenderam nada, porque a atitude de lavar os pés era delegada ao servo mais inferior de uma família, ao servo mais inferior na hierarquia dos servos da casa. E Jesus assumiu essa condição de servo. E depois de ter lavado os pés dos seus discípulos, Jesus perguntou-lhes: vocês compreenderam o que eu fiz? Vocês me chamam de mestre e senhor e fazem bem porque de fato eu sou. Ora, se eu, sendo mestre e senhor, lavei os pés de vocês, também vocês devem lavar os pés uns dos outros, porque eu lhes dei exemplo. Eu lhes dei exemplo, para que, como eu fiz, vocês façam também. Em verdade, lhes digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado é maior do que aquele que o enviou. Se vocês sabem estas coisas, bem-aventurados, felizes serão se as praticarem. Portanto, amados, a igreja que vive de acordo com o propósito de Deus faz todo o esforço necessário para preservar a sua unidade.
procurando andar de modo digno da vocação para a qual fomos chamados, empregando todo o esforço necessário, desenvolvendo as qualidades de caráter que contribuem para a preservação da unidade, reconhecendo que há um só corpo, um só Espírito, como também uma só esperança para a qual fomos chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Que para tanto o Senhor nos ajude e nos abençoe. Amém. Feche os seus olhos. E ore a Deus. Sua forma de agir e de reagir tem contribuído para a preservação da unidade da sua igreja? A sua forma de falar com os seus irmãos e falar dos seus irmãos tem contribuído para preservar a unidade da sua igreja?